Olá, usando como base a Lei 9.504, que estabelece normas para as eleições, a TV Petrópolis promove uma série de entrevistas. Todas as entrevistas foram gravadas nos dias 30 e 31 de julho. Os entrevistados terão 15 minutos para responder 10 perguntas elaboradas pela nossa equipe. Hoje conversamos com Marcos Curvelo, PSB. Ocupou o cargo de secretário de Saúde durante a gestão de Rubens Bom Tempo e conseguiu reestruturar e manter as UPAs funcionando, mesmo com a crise no Estado. Especialista em gestão empresarial, também foi diretor-presidente do INPAS, diretor-geral do HMNSE, gerente de crédito cidadão e 2 vezes presidente do Conselho de Saúde. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Cronômetro na tela. A primeira pergunta: o que pensa para a retomada econômica da cidade no pós-pandemia? Essa é uma pergunta, de fato, desafiadora. A gente sabe muito bem que a pandemia atrapalhou muito, principalmente a questão do emprego na cidade, e a gente vai precisar usar de muita criatividade e, principalmente, buscar otimizar os recursos públicos para poder ajudar nos investimentos, principalmente os empresários da nossa cidade, que estão quebrados e endividados, pós-pandemia, e para isso conseguir gerar emprego na nossa cidade, que é fundamental. Uma das coisas que a gente precisa, evidentemente, com o pé bastante na realidade, é que uma nova normalidade só vai acontecer de fato quando houver uma vacina. E, enquanto isso, o município vai precisar se articular com o Estado e principalmente com o governo federal, verbas para ajudar e amenizar a questão da crise econômica na nossa cidade. Eu acho que é dessa forma que a gente vai tentar, num tempo mais rápido possível, retomar a normalidade na nossa cidade. É dessa forma, não tem jeito. O município vai ter que dar a sua conta de contribuição. Em âmbito nacional, houve um aumento significativo nos casos de violência doméstica e feminicídio, o que pretende manter e ampliar no cuidado das mulheres. Essa é uma discussão que a gente tem que tratar ela de uma forma intersetorial. Ela começa principalmente com a questão da educação, e também para a reestruturação da nossa área de segurança pública, principalmente com a questão da Guarda Civil, que a gente precisa criar, em apoio à Polícia Civil e à Polícia Militar, um destacamento que possa ajudar essas 2 forças policiais a tentar diminuir essa questão da violência doméstica. E dentro do âmbito da educação, a gente precisa, de fato, trazer essa discussão à luz, fortalecer o Conselho da Mulher com discussões em relação a isso, para tentar, de fato, trazer à luz esse grave problema que a gente tem no país e também na nossa cidade. A pauta LGBTQIA+, cresce a cada dia. Petrópolis tem um histórico de estupros, agressões e assassinatos. Como você vai mudar esse panorama? Essa também é uma questão intersetorial. Ela depende de um envolvimento de várias secretarias, principalmente a de educação, saúde e trabalho. Essa é uma pauta que é extremamente importante, a gente não pode se virar contra ela ou ignorar que ela existe. A gente precisa criar centros de referência para apoiar a causa LGBT. A gente precisa levar essa discussão para a área de saúde, para os cuidados, evidentemente, nessa área que a gente precisa, e também fomentar a questão do trabalho, que é uma das dificuldades que os LGBTIs têm, também é de encontrar um espaço para que possam, com dignidade, exercer o seu trabalho. A profissão é fundamental e a gente, na nossa avaliação, a gente precisa dar incentivos fiscais para que, de alguma forma, possa acontecer que geração de trabalho e renda nessa área, para que as pessoas não tenham dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho. No que diz respeito à cultura, o ano de 2020 foi péssimo para artistas e toda a cadeia de produção. Uma lei de incentivo e fomento à cultura local faz parte da sua plataforma? De que maneira? Sim, com certeza. Uma lei de incentivo fiscal, principalmente na atração de recursos, para compor o fundo de cultura, e a democratização desse fundo e a desburocratização também do acesso dos nossos artistas ao financiamento das suas atividades. A gente também precisa inverter um pouco a lógica, de levar cultura, principalmente periferias da nossa cidade, respeitando também cada orientação cultural dessas periferias. Então, é importante inverter um pouco essa lógica de democratização, fortalecer também o fundo de cultura, buscar
novos financiamentos para compor o fundo, né, para que a gente possa financiar o máximo possível. Está muito ligado também à questão que eu chamo da economia criativa, né, e isso é fundamental também para a geração de renda e emprego. É uma das formas que o município tem também, que precisa explorar melhor para a gente poder sair o mais rápido possível dessa crise, né, que assola a nossa cidade. E nesse ano de 2020, a educação também sofreu, principalmente a educação pública, com as questões das aulas à distância. Quais os seus planos de recuperação educacional para a educação infantil, ensino fundamental e médio? Perfeito. A pandemia escancarou algumas coisas, entre elas uma brutal exclusão digital, né, em que dificulta muito o acesso, né, ao conteúdo, principalmente, né, que as escolas, e principalmente ficou muito claro também entre escolas públicas e privadas. A gente precisa trabalhar com isso, precisa encontrar o ponto certo de volta às aulas, principalmente na área pública, que algumas escolas vão precisar de se reestruturar, diminuindo turmas, né, criando regras de distanciamento, levando equipamentos de proteção individual para os professores e para os alunos também. Então vai ser um desafio grande nessa área, encontrar primeiro o momento certo de retomar. Ainda não é esse momento. Né, alguns lugares que fizeram isso tiveram que voltar atrás. E depois pensar, junto com a comunidade escolar, junto com o Conselho de Educação, forma de recuperar esse ano perdido. Isso a gente vai ter que sentar numa mesa e dialogar sobre isso, para que a gente possa, de fato, não causar nenhum prejuízo do ponto de vista educacional. Na educação infantil, existe um gargalo muito grande em relação à creche, e a gente vai ter que atacar isso, buscando financiamento do governo federal, do governo estadual, né, e usando do próprio cofre do município, para a gente poder tentar diminuir esse déficit. Uma das soluções é criar um voucher ou um vale, né, para que possa financiar esse déficit de educação que existe na área pública, na área privada. E no ensino médio a gente precisa, de fato, o maior gargalo que existe na nossa cidade, apesar de não ser uma obrigação municipal, mas a gente não pode fechar os olhos que a maior evasão escolar que existe é justamente no ensino médio. Então, nós vamos ter que dialogar com o governo do Estado para encontrar soluções para que torne a escola, o ensino médio, produtivo, né, e que seja atrativo para que esses alunos não abandonem o ensino médio. Falando sobre saúde, o ano foi quase que totalmente voltado para a Covid. O que pretende fazer com relação a atendimento preventivo? De fato, a gente não pode perder a dimensão, né, que a partir de 2021 a Covid ainda vai estar batendo as nossas portas. Como eu disse anteriormente, só depois de uma vacina e depois do desafio de vacinar toda a nossa população. Então isso não vai sair da nossa pauta de uma hora para outra. Eu acho que a atenção básica precisa sim, né, eu como um entusiasta do SUS, acho que a atenção básica tem que ter um papel maior de envolvimento nessa questão da prevenção e da promoção. Né, a gente sabe que uma das formas de tentar conter o Covid é justamente convencer as pessoas a usar máscara, usar o gel, respeitar o distanciamento social, mas para isso a gente aliar políticas públicas com melhoria da questão do transporte da nossa cidade. Né, não adianta todo esse processo nos bairros acontecer se as pessoas ao terem que se deslocar para o seu trabalho, né, ou para o centro da cidade, entrar num ônibus extremamente lotado. Isso aí é um equívoco. Então a gente vai ter que tratar também dessa forma, mas eu acho que a atenção básica precisa cumprir um papel principalmente maior nessa questão da prevenção em relação à proliferação do vírus na nossa cidade. Transporte público é sinônimo de aglomeração. O que pensa e planeja sobre esse assunto? A gente precisa equacionar uma conta, que é o preço da tarifa com a qualidade do transporte que é oferecido. A primeira coisa que eu quero entender é como é feito o cálculo dessa tarifa de transporte na nossa cidade. Né? Isso aí é um desafio. De fato, a gente tem um transporte público muito caro e com uma qualidade muito ruim. Né? Isso aí é aos olhos vistos. Né? Então, as providências iniciais que eu quero tomar é justamente entender como funciona essa tarifa, né? A formação desse preço de passagem de ônibus, reestruturar o departamento de fiscalização da CPTrans. A CPTrans não pode só fiscalizar os ônibus da garagem para fora. Ela precisa também entender, por exemplo, quando se diz que a circulação de ônibus está em torno de 50%, é preciso que, de fato, ela confira se existe esse número de ônibus circulando. Ela precisa estar dentro das empresas de ônibus também, acompanhando o dia a dia dessas empresas.
né? Então, a reestruturação do Departamento de Fiscalização da CPTrans, né? E também entender, de alguma forma, como funciona essa questão do banco de compensação, de quilometragem, isso tudo passa por essa questão de melhorar o transporte público nessa cidade. Uma outra coisa que eu defendo também é que o Comutran tem um papel mais ativo. O Comutran é que faz o controle social, né, do transporte público na nossa cidade. E que o Comutran também tem um papel mais ativo nesse sentido de controlar, né, e ajudar o poder público a melhorar a qualidade do transporte na nossa cidade. Pesquisas afirmam que o turismo está mudando, ele vai se tornar rodoviário, ou seja, as pessoas vão viajar mais de carro para cidades mais próximas. Quais suas estratégias para o reaquecimento no turismo? Perfeito. Dados divulgados recentemente apontam justamente para esse caminho. Nós teremos, né, a oportunidade, né, de receber turistas que estejam próximos à nossa cidade. E Petrópolis sempre tem um potencial muito grande nessa área, né, sempre atraiu muito turista, e a gente precisa trabalhar de forma integrada. Petrópolis precisa de um plano estratégico para poder se vender para o Brasil e se vender para o próprio estado do Rio de Janeiro. Então, dessa forma que a gente vai tentar otimizar o turismo na nossa cidade. Lembrando que isso só vai acontecer de forma plena no momento que a gente tiver uma regularização das nossas atividades em relação, principalmente, a essa questão da pandemia. Né? Existe hoje ainda muitas restrições, né, que ainda são necessárias em função da proliferação do vírus. A gente não sabe o estágio, de fato, que está a doença. Né? Somente depois, como eu disse, de uma vacina que a gente vai poder voltar a uma plena normalidade. Então é fundamental que a gente tenha prudência, mas a gente precisa também ajudar os meios de hospedagem. Existe um déficit de leitos na nossa cidade e que a gente precisa atacar esse problema. Existem projetos parados na prefeitura, né, de construção de hotéis, de pousadas e vai para fora, e que a gente precisa acelerar esse espaço para que isso possa acontecer e o turista possa não vir aquele turista passar apenas um dia na cidade, mas que ele possa passar pelo menos 2, 3 dias, né, que é aquele turista que de fato vai trazer produtividade, vai trazer renda para a nossa cidade. Hoje Petrópolis tem 6% só do PIB em turismo. Isso é muito pouco, é muito acanhado para a potencialidade que a gente tem na nossa cidade. Em 2020 também houve um recorde de demissões. Como ampliar as contratações? É aquilo que eu falei, o poder público vai ter que jogar um peso relativo. Né? A gente não vai sair da questão da crise econômica de uma hora para outra. A gente precisa de uma reação do país e do próprio Estado. Mas o município tem que cumprir a sua parte. Uma das coisas que eu vou fazer para ajudar na indução do emprego é fazer um concurso público amplo, assim que possível em 2022. Isso é uma forma do município estar ajudando a economia da nossa cidade. Outra forma é buscar instrumentos de dar crédito direto aos pequenos e médios empresários, né, além dos trabalhadores informais. Né, e eu fui gerente do microcrédito, né, na nossa cidade, sei da importância de você financiar capital de giro, compra de equipamento, compra de matéria-prima. Isso é uma outra forma que a gente vai ter que encontrar. Turismo é uma parte importante dessa situação, né, e isso passa também pela melhor utilização das nossas leis de incentivos fiscais. Né? Essas leis são extremamente importantes para que a gente atraia indústrias, principalmente as indústrias de matriz limpa, como a indústria 4.0. Petrópolis tem um grande atrativo para essas empresas, principalmente porque tem um supercomputador, né? Precisa realmente melhorar a sua conectividade, mas tem uma coisa que as empresas procuram muito, né? Principalmente para os seus funcionários, que é uma cidade segura e uma cidade saudável. Então a gente tem que saber trabalhar esses instrumentos para atrair essas empresas de alta tecnologia para a nossa cidade. O assunto agora é habitação. Quais as soluções para os petropolitanos que aguardam por uma moradia? Perfeito. A gente precisa de novos financiamentos nessa área. Né? O principal indutor da construção de moradias é o governo federal. Então a gente precisa cobrar do governo federal iniciativas nessa área, da Caixa Econômica nessa área. Né? E a gente precisa disponibilizar terrenos. Terrenos na cidade a gente sabe que tem. Né? Então, a gente vai desafetar esses terrenos e oferecer ao governo federal a Caixa Econômica para a construção de novas moradias. Né? E também passa pela questão da regularização fundiária, que é uma forma também importante para que as pessoas possam, de fato, ter um mínimo de dignidade. Isso também é um instrumento importante de geração de renda.
Bom, pelas regras são 15 minutos para 10 perguntas. Tem ainda 48 segundos para as suas considerações finais. Agradeço, primeiramente, o espaço, né, dizer que é importante a gente estar podendo conversar com as pessoas, conversar com o petropolitano. A gente precisa transformar Petrópolis de novo numa cidade próspera, né, em que as pessoas possam morar, estudar e trabalhar na nossa cidade. Então é fundamental que a gente trabalhe em três áreas específicas: saúde, educação e desenvolvimento econômico. Essas prioridades são fundamentais no pós-pandemia e a gente precisa sentar com as pessoas, ouvir as pessoas, dialogar com as pessoas permanentemente. Esse tem que ser o papel do chefe do Poder Executivo. Então agradeço o espaço da TV, obrigado por poder me colocar e expor minhas ideias. Agradecemos pela entrevista, Luciane Fortunato, para o Jornal Panorama.